para as nossas vidas. Ensina, Pai, a Tua igreja, que a nossa vida espiritual não acontece nesse lugar. Aqui é apenas um lugar de treinamento, de preparo, de alimento, para que nós possamos viver a nossa semana cumprindo aquilo que o Senhor nos ensina. E eu peço, Pai, que o Senhor faça da Tua igreja, não apenas esta igreja, mas que o Senhor faça de todo o corpo de Cristo espalhado pelo mundo, um corpo saudável, que cresce, que serve, que colabora e que faz uma diferença onde vive. Eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo conduza tudo que vai ser lido, falado, que o Senhor ilumine o entendimento de cada pessoa e que essa noite coopere para o nosso crescimento espiritual. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, irmãos, eu venho até vocês com a certeza de que nós estamos vivendo, e vivemos há muito tempo, uma crise ideológica muito grande. As pessoas não conhecem a si mesmas. As pessoas nem conhecem muito a própria personalidade, o próprio temperamento. Eu conheço pessoas que o tempo todo dizem assim: pastor, eu estou confuso, eu não me conheço, não conheço bem o que gosto, eu estou em dúvida sobre meus gostos, eu estou em dúvida sobre as minhas habilidades. Principalmente estamos em dúvida sobre nossa vocação. Parem para pensar, irmãos. Vivemos uma sociedade hoje onde há muitos médicos que não deveriam ser médicos, e pessoas que trabalham no supermercado que deveriam ser médicos. Nós temos motoristas levando a gente nos ônibus para lá e para cá que não deveriam estar lá porque não têm habilidade, enquanto tem outros que almejariam aquilo e não podem. Quando nós olhamos para o mundo hoje, nós percebemos que nem todas as pessoas estão fazendo aquilo que deveriam, não estão bem alocadas naquilo que são competentes para fazer, e que tem pessoas fazendo trabalhos errados, porque não entendem bem a vocação, as exigências, aquilo que é esperado. Eu essa noite entendo, como dizem alguns dicionários, que vocação é uma competência interna do ser humano, que estimula esse homem a praticar as atividades vinculadas àquilo que ele deseja. E quando nós pensamos, irmãos, a respeito de vocação, ela tem lugar dentro da nossa personalidade, do nosso temperamento. Algum tem vocação para ser professor, outro para ser pastor, outro para ser motorista, outro para ser empresário, outro para ser médico. E quando nós entendemos qual é a nossa vocação, nós não apenas fazemos bem aquilo que é colocado para nós, como nós também somos realizados. Eu perguntaria para vocês: todos fazem aquilo que foi vocacionado e que é vocacionado para fazer? Será que você se realiza na profissão que tem? Será que você fala: pastor, eu estou super feliz, eu sinto em mim que eu tenho vocação para essa coisa, e eu faço ela, e todos os dias eu sou feliz em trabalhar com o que eu trabalho? Será que você se encontrou na sua vida profissional? Eu entendo, irmãos, que todos aqueles que não fazem aquilo que são vocacionados para fazer, não são felizes e costumam trabalhar, não cumprindo e não construindo o máximo que poderiam. Isso é no mundo secular. Você fala: pastor, eu vim aqui para ouvir pregação, eu não vim aqui para ouvir uma palestra, eu só podia chamar a Lília, que é psicóloga, para fazer aqui uma orientação vocacional, outra pessoa, não eu, mas a minha área, irmãos, é a área espiritual. E eu entendo claramente que esse problema que está na sociedade entra na igreja. As pessoas não entendem qual sua vocação para a vida. Mas sabia que a maioria dos crentes não entende a sua vocação espiritual? A Bíblia fala a respeito de vocação. A Bíblia diz que pessoas foram vocacionadas. E eu pergunto para vocês: vocês entendem para quê e a quem foram vocacionados? Será, irmãos, que a igreja de Deus hoje, que vai aos seus templos e se reúne, será que eles entenderam claramente o porquê foram chamados, o porquê estão ali, o porquê eles estão numa igreja, num prédio, parte de um corpo, seguindo a orientação de um mestre, ou pastor, ou professor? Eu creio que não, irmãos. E a prova do desconhecimento da nossa vocação é que tem feito a igreja de Deus
fazer o trabalho errado, tem levado os cristãos a viver errado e tem levado os cristãos a viverem frustrados na sua relação com Deus. Nessa noite eu quero mostrar para vocês que a palavra nos ensina que fomos vocacionados e que precisamos conhecer a nossa vocação. Eu gostaria de convidá-los para o livro de Efésios. Abram suas Bíblias lá, irmãos, para o capítulo 1. E eu quero mostrar para vocês como nós podemos compreender a nossa vocação e como nós podemos ser realizados em nossa relação com Deus, fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Eu quero ler com você versículo 15 a 19. Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 19. A palavra de Deus diz assim, Paulo diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de todos nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com todos os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse texto, irmãos, ele apresenta para nós algo que é bastante importante. O apóstolo Paulo, quando escreve suas cartas, ele sempre quer mostrar para aqueles que receberiam as cartas o que o motivava a escrever. E constantemente Paulo diz que vivia em constante oração por essas pessoas. Nesse texto que lemos, o apóstolo Paulo diz que sempre se lembrava de orar pelos efésios, pedindo que Deus desse a eles conhecimento, esperança, mostrasse a eles que eles têm herança e que o poder de Deus trabalha em nossa vida. Paulo queria mostrar para os efésios que é necessário conhecer mais de Deus, que é necessário ter mais experiência com Deus, que é necessário provar, como alguém que toca, como alguém que sente pelo paladar, como alguém que sente pelo olfato, como alguém que quer testemunha por provar alguma coisa. Isso é conhecer. Paulo fala, Efésios, eu gostaria que vocês conhecessem Deus de verdade. Ele fala também que deseja que os olhos do coração deles fossem iluminados, para que eles compreendessem a vocação que receberam. Quando fala aqui, irmãos, sobre chamamento, a palavra chamamento não é a melhor palavra para esse texto. A palavra deveria ser vocação. A palavra vocação é citada na carta aos Efésios 3 vezes e 8 vezes ainda em outros livros do Novo Testamento. E Paulo está dizendo, Efésios, vocês precisam ter clareza sobre a vocação de vocês. Paulo diz, Efésios, vocês precisam se lembrar de que tem uma herança e de que Deus opera com grande poder em vocês e através de vocês. O desejo do coração de Paulo, irmãos, era que os cristãos efésios crescessem mais, que eles desenvolvessem mais, que eles fossem mais aperfeiçoados, que eles se aproximassem mais de Deus. E nesses versículos que lemos, Paulo mostra que uma das formas de aproximar-se mais de Deus é conhecer a vocação. É saber que nós, que fomos vocacionados, temos uma esperança preparada para nós. E nessa noite, irmãos, eu concordo com Paulo 100%. Se nós entendermos a nossa vocação e a esperança vinculada à nossa vocação, nós podemos ter um relacionamento com Deus diferente, porque nós fomos vocacionados
por Deus. Mas alguém diz: pastor, me explique melhor o que é essa coisa de vocação. A palavra vocação significa convite, chamado, significa convocação. É Deus, através do Evangelho de Jesus, convidando o pecador à salvação. É Deus convidando o pecador a herdar as bênçãos que alcançamos quando cremos em Jesus. Vocação, segundo a palavra de Deus, é isso. É Deus convidando os homens à salvação e às bênçãos decorrentes da salvação. Se a vocação para a nossa vida normal e cotidiana tem a ver com a personalidade, a vocação do homem em relação a Deus não tem a ver com ele mesmo, tem a ver com Deus chamar. E nessa noite, irmãos, não se enganem, Deus está chamando as pessoas. Deus está chamando as pessoas. Onde há alguém pregando o Evangelho, Deus está vocacionando pessoas. Deus está convidando, Deus está convocando. Quando alguém de um púlpito ou por algum outro meio de comunicação fala o Evangelho, ali Deus está vocacionando pessoas. E Deus está dizendo: venham para mais perto de mim, ouçam, creiam no Evangelho, creiam em Jesus Cristo e se humilhem perante Ele. E quando alguém aceita, irmãos, essa mensagem, sabe o que acontece? Essa pessoa, ela se torna portadora de bênçãos que nunca imaginou poder alcançar. Sabe? Muitos têm sido chamados, mas poucos escolhidos. O Evangelho é pregado a milhares, milhões de pessoas todos os dias, provavelmente. As pessoas estão sendo chamadas, mas nem todas estão acolhendo ao chamado de Deus. Sabe qual é a pessoa, irmãos? Vocacionada segundo a Bíblia é aquela que ouve o Evangelho, é aquela que se humilha diante da mensagem do Evangelho, é aquela que com o coração cheio de fé diz: Deus, eu preciso, porque eu sei que é por mim, eu não tenho outro jeito, eu não tenho outra forma de me salvar, eu preciso de Jesus. Quando alguém ouve o chamado do Evangelho, se humilha e crê, essa pessoa, ela se torna vocacionada. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque existe um convite, mas nem todos acolhem o convite da salvação. E não espantem de eu dizer uma coisa que penso, irmãos. Muitos daqueles que estão nas igrejas não são salvos. Muitos daqueles que estão na igreja são chamados, mas não escolhidos. Pode ser que entre nós essa noite tem pessoas que estão sendo chamadas, mas que não são escolhidas e que não vão herdar a vida eterna, porque não se humilharam, porque não creram, porque ouviram, mas entrou aqui e saiu aqui. Esses são aqueles que dirão no fim dos tempos: Senhor, Senhor, eu falei no teu nome. E sabe o que Jesus disse que Deus falaria? Não vos conheci, não sei quem são, apartai-vos de mim. Nessa noite, irmãos, eu quero dizer que nós precisamos ouvir e aceitar aquilo que o Evangelho apresenta para nós, que somos pecadores, que precisamos nos humilhar e precisamos crer de todo o coração em Jesus Cristo. Eu faço esse apelo sincero a todos vocês, irmãos. Façam bom uso daquilo que Deus lhe dá. Façam bom uso das pregações que Deus dá a todos. Acolham com o coração, porque pode chegar um dia em que muitos se lamentarão por não ter acolhido ao chamado de Deus. Mas para aqueles que já ouviram, se arrependeram e creram, eu quero dizer que todos foram vocacionados a uma missão, a um objetivo de vida. E quero mostrar isso para vocês nos minutos que temos. Leiam comigo, irmãos, por favor, no capítulo 1 de Efésios, versículos 1 a 4. E quero mostrar para vocês algo importante. Diz assim, capítulo 1, versículo 3 e 4. Não precisamos do 1, só apenas o 3 e 4. Diz assim: Bendito o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E assim como Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Leiam comigo mais uma vez o versículo 4 que diz: assim como Deus nos escolheu através de Jesus, antes da fundação do mundo, com a finalidade de sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Aceitem isso, irmãos. Todos nós que ouvimos o Evangelho, nos humilhamos e cremos, nós nos tornamos vocacionados por Deus a uma vida de santidade, a uma vida irrepreensível. A palavra de Deus nos diz nessa noite que aqueles que foram chamados e escolhidos, eles foram chamados com a missão de ser santos e irrepreensíveis perante Deus. Igreja, fomos chamados com essa finalidade. Fomos chamados para ser diferentes, para não sermos ordinários como todos aí fora são. Fomos chamados para ser de uma classe especial. Fomos chamados para ser separados do comum para um estilo de vida diferente. E eu afirmo para vocês, se um homem que se diz chamado, ele é mais um no meio da multidão, ele não é santo. E se ele não é santo, ele não ouviu o chamado do Evangelho e creu. Uma pessoa santa, irmãos, é uma pessoa diferente, é uma pessoa especial, porque ela tem dentro de si a natureza divina, quando ela herdou o Espírito Santo que Deus prometeu. Quando alguém ouve o Evangelho, irmãos, e essa pessoa se humilha porque ela reconhece que Jesus morreu por ela, quando ela confessa a si mesma pecadora, quando ela coloca a sua fé exclusivamente em Jesus, quando essa pessoa, ela confessa Jesus como Senhor da sua vida, quando essa pessoa se humilha diante do senhorio de Jesus, Deus dá a essa pessoa a graça do Espírito Santo dentro dela. E quando o Espírito Santo habita dentro dela, o Espírito Santo regenera, ele renova, ele lava, ele santifica, ele modifica, e essa pessoa se torna especial. Ela se torna diferente, porque ela passa a ser diferente, porque Deus habita nela. Uma pessoa que é santa, irmãos, é como uma pessoa vestida de branco, em uma sociedade onde todos vestem preto. É como uma pessoa portadora de uma vela, onde pessoas vivem no escuro. Alguém que é santo é assim, porque Deus quer que seu povo seja diferente. Nessa noite, irmãos, eu quero dizer para vocês que se ouvimos o Evangelho, arrependemos e cremos, quer dizer que nós somos diferentes. Quer dizer que onde nós chegamos, chegou o de branco, chegou o que tem a vela, e nós nos tornamos diferentes, porque os outros vestem preto e os outros estão no escuro. Agora pensem, irmãos, se no meio da multidão somos apenas mais um, se no meio da multidão que vive da mesma forma, nós nos sentimos bem, escondidinhos, a gente é só mais um no meio deles, existe um problema. Eu quero dizer para vocês que Deus espera que seu povo seja santo. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 1: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. Pelo contrário, da mesma forma que é santo aquele que chamou vocês pelo Evangelho, sejam santos todos vocês no procedimento que têm. O chamado do Evangelho, irmãos, ele tem sido feito em todos os lugares. Muitos têm ouvido, mas poucos têm acolhido.
Aqueles que acolhem receberam a vocação para ser santos, para serem diferentes, para que no meio da multidão destoem, porque não são como os outros. Meus irmãos, vivam em santidade. Deixe Deus santificar a sua vida. Deixe a palavra santificar a sua vida. Jesus Cristo disse em João 17:17, ele fala: Pai, santifica os meus filhos na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus estava dizendo: Deus, santifica os discípulos pela verdade, pela palavra. Irmãos, eu falo isso de coração. Permitam-se ser santificados. Deixa a mente ser santificada. Deixa a boca ser santificada. Permita que Deus santifique o corpo. Permita que Deus transforme a nossa vida. E onde a gente chegar, chegue o especial, chegue o diferente, chegue o extraordinário, que chegue o separado, que chegue o santo. Esse papo, irmãos, de que o crente é igual a todo mundo, é mentira. Porque o santo não é como todo mundo. O santo é diferente. Mas a palavra diz, no versículo 4: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos chamados, irmãos, vocacionados não apenas para a santidade, mas fomos chamados para ser irrepreensíveis. Sabe o que é alguém irrepreensível, irmãos? É alguém sem mácula, alguém sem mancha, alguém que não transmite na sua forma de viver os efeitos do pecado. É como alguém que, vestido de branco, não tem manchas na sua roupa. É como alguém que vive de tal forma que as pessoas não podem olhar e dizer: está ali um mentiroso, está ali um ladrão, está ali uma prostituta, está ali um imoral, está ali um caloteiro. É alguém, irmãos, que vive de tal forma que não dá motivos de ser repreendido. Sabe o que Jesus Cristo disse através de Paulo aqui? Que nós fomos escolhidos, chamados e vocacionados para um estilo de vida irrepreensível. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a palavra, quando fala isso, ela diz que precisamos sim, uma vez reconciliados com Deus pelo sangue de Cristo, apresentar a nossa vida perante Deus em santidade, incorruptibilidade e de forma irrepreensível. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22 diz: nós precisamos, irmãos, viver de forma santa e irrepreensível. Vamos ser sinceros, irmãos. Quando nós dizemos que somos de Deus, uma expectativa muito grande é colocada sobre nós. Concordam comigo? Vamos concordar. É normal as pessoas xingarem, mas não é normal o crente xingar. E até o povo que não serve a Deus fala: você não é crente? Crente fala palavrão? Aí complicou. Roubaram de mim o direito de fazer o que todo mundo faz. Você é crente? Crente faz alguma coisa? Não é assim que todo mundo faz, irmãos? É porque as pessoas esperam de nós um estilo de vida coerente com aquilo que a gente diz. E sabe de uma coisa? Quando as pessoas apontam o dedo para nós e dizem alguma coisa a nosso respeito, significa que nós não estamos vivendo de forma irrepreensível. E é uma vergonha, irmãos, uma vergonha grande quando o ímpio, quando o pecador aponta o dedo para o crente e diz que ele está errado. Nossa cara queima de vergonha, não queima? Nós sentimos mal, porque a gente fala: puxa vida, como que eu dei esse motivo? Como que eu pude dar esse mole todo? Como que eu fui capaz? Irmãos, reconheçam isso. Somos pecadores. E não é fácil para nós vivermos dessa forma coerente que a Bíblia diz. E eu não cheguei aqui para dizer que você vai alcançar isso pelo seu esforço, porque não vai, irmãos. Se for no nosso esforço, a nossa boca vai ser suja, a nossa mente vai ser suja, o nosso corpo vai ser entregue porque é ruim,
nossa natureza vai tomar lugar, porque nós não conseguimos. Sai daqui hoje e fala: não, pastor, eu decidi que eu vou fazer diferente agora. Você vai bem hoje, amanhã, depois de amanhã, mas logo vai cair, vai ficar frustrado, porque a nossa força, irmãos, ela é insuficiente para nos santificar. Se nós queremos uma vida santa e irrepreensível, a gente precisa deixar Deus nos santificar pelo lavar do Espírito e pela palavra. Nenhum homem é santificado por si mesmo. Nenhuma pessoa se torna especial na sua própria força. Deus nos torna assim. E se alguém hoje quer ser santo e irrepreensível, precisa permitir que Deus o lave, que Deus o limpe e que Deus o dê estabilidade para viver de forma santa. Eu falo isso, irmãos, porque existe uma grande necessidade hoje. A necessidade de povo de Deus mostrar ao mundo pela sua vida quem é Deus. Vocês se lembram que Jesus, quando disse no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 14 a 16, ele fala que a cidade não pode ser escondida se ela está sobre o monte. Não se pode esconder a luz de uma lamparina. Assim o homem não deve esconder-se. Ele deve ser uma luz colocada em lugar alto, para que as nossas boas obras sejam vistas. E os homens assim verão nossas boas obras, e eles glorificarão o Pai que está nos céus. Eu gostaria de dizer a todos, irmãos, que nós precisamos viver dessa forma santa e dessa forma irrepreensível. Apelo mais uma vez, irmãos, procuremos em nossa vida diária a santificação por um relacionamento com Deus, para que Deus nos santifique, nos limpe, e para que nós possamos dar um bom exemplo onde vivemos. O pastor Rafael falou isso algumas vezes no acampamento. Os jovens estavam lá. Muitos homens até querem Deus, Cristo, mas eles não querem a igreja. Muitos até têm vontade de conhecer mais sobre Deus, mas nós atrapalhamos as pessoas de chegar até Deus. Talvez a nós se aplique aquilo que Jesus Cristo disse, tanto em Mateus 15 quanto em Mateus 23, que nós acabamos sendo como os escribas e fariseus hipócritas, que não só se afastam do caminho, como impedem aqueles que estão tentando entrar no caminho de entrar. Nós acabamos nos tornando servos e guias de servos. Nessa noite, irmãos, se ouvimos o chamado do Evangelho, nos humilhamos e cremos, um aspecto da nossa vocação é a santidade e a vida irrepreensível. É aquele que veste branco no meio dos que se vestem de preto. É aquele que é portador da luz no meio de pessoas que andam em trevas. Mas vejam comigo mais 4 versículos. Veja versículos 5, 6, depois nós vamos ler 11 e 12. Diz assim: Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o consentimento da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 11 diz: Nele digo, no qual fostes também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o consentimento da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, a nós os que de antemão esperamos em Cristo. Sabe o que Deus nos diz aqui, irmãos? Que nós não apenas fomos escolhidos para ser santos e irrepreensíveis, mas fala no versículo 5 que Deus nos predestinou, destinou a nossa vida para sermos sua posse. Sabe o que Paulo está dizendo? Que se nós ouvirmos o Evangelho, se nos humilhamos e cremos,
passamos a ser propriedade de Deus. Muito crente, irmãos, vive uma vida confusa espiritualmente falando, porque não sabe a que ou a quem pertencer. Não sabe se pertence ao homem, à mulher, ao dinheiro, ao trabalho, ao sucesso, ao corpo, à imoralidade, ao sexo, ao prazer, à diversão, à aventura. O homem não sabe o que é aquilo que o domina e que tem a propriedade de si. O homem muitas vezes está confuso porque não sabe a quem pertence. O homem quer pertencer a muitas coisas e a muitas pessoas, mas se nós ouvirmos o chamado do Evangelho, nós fomos destinados a ser de Deus. E Paulo fala: Deus nos destinou para sermos dele. Sabe como isso muda tudo, irmãos? Quando nós entendemos que somos propriedade de Deus, a maneira como nós vivemos se torna diferente. Vejam o que fala 1 Coríntios capítulo 6, provavelmente versículo 20, fala: fomos comprados por preço, agora glorifiquemos a Deus com o nosso corpo. 1 Pedro 2,9 fala: somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra diz, irmãos, que aquele que ouviu o chamado do Evangelho e creu, essa pessoa se torna propriedade de Deus. Nessa noite, irmãos, se você já ouviu e creu, você não pertence a si. Você não pode pertencer a nada e a ninguém antes de pertencer a Deus. Foi isso que Jesus Cristo quis dizer nos Evangelhos: se alguém quiser vir após mim, mas não colocar em segundo plano pai, mãe, filhos e todas as coisas da vida, não pode ser meu discípulo. Muda a maneira como nós vivemos quando nós entendemos que não somos nossos, que somos propriedade de Deus. E Paulo diz que somos propriedade de Deus para o louvor da glória de Deus. Se nós somos de Deus, irmãos, significa que nós precisamos fazer aquilo que Ele espera de nós. E Deus espera que a sua propriedade louve a sua glória. Que a propriedade de Deus dê a Deus aquilo que Ele espera. Eu acredito que muitos aqui podem ver como que isso se aplica, assim. Claro que eu vou dar um exemplo de maneira meio superficial, mas todas as vezes que nós vamos a uma galeria ou a uma exposição e nós vemos um trabalho bonito, observar uma bela obra traz para nós uma certeza de que alguém é habilidoso, capaz de fazer aquilo. Não é isso que acontece? A gente fala: nossa, como aquela pessoa é boa, como que ela pintou, como que ela trabalhou a massa, como que ela esculpiu. Quando nós ouvimos uma música bonita, nós costumamos louvar o cantor, porque a gente fala: nossa, mas esse cantor canta demais, ele é maravilhoso. Porque nós vimos uma obra e a obra traz glória para aquela pessoa, o artista que está por trás dela. Queria dizer que nós devemos ser uma obra de Deus, como um quadro bonito, que quando alguém olha a nossa vida, a pessoa não possa conter o louvor para aquele que é o nosso artista. Que quando alguém olhar para a nossa vida possa remeter a atenção das pessoas para o nosso Deus. Que a nossa vida, irmãos, leve as pessoas a olhar o nosso dono, aquele que mudou a nossa vida, aquele que nos transformou naquilo que somos, porque Ele nos santifica, nos dá um estilo de vida irrepreensível. Quando eu olho para um quadro, eu automaticamente penso no artista. Que quando nós olhemos, quando alguém olhar para nós, que possa olhar para a nossa vida e ver Deus e dizer: Ele é digno de glória. Nessa noite, irmãos, Deus nos traz essa palavra porque ela é urgente. Porque essa palavra é urgente. Nossa vida não é um quadro belo, na maioria das vezes, que faz as pessoas olharem para o nosso Deus e dizer: Deus maravilhoso Ele é.
muitas vezes a vida dos crentes traz escândalo, vergonha. Muitas vezes o procedimento dos crentes impedem outros de aceitar o chamado do Evangelho, porque não são santos, porque não são irrepreensíveis, porque não se veem como propriedade de Deus, porque não vivem para o louvor da glória de Deus, porque não são como aquela bela obra de arte que aponta para o artista. Eu digo isso, irmãos, do fundo do meu coração. Repensem o modo como vivem. E eu digo para vocês com honestidade: quero ir para a minha casa e repensar a minha forma de viver. Deus moveu meu coração para falar desse assunto nesses dias, nem sei porquê, estou sendo honesto, mas Deus está querendo ensinar para nós qual é a nossa vocação. Por que fazemos o que fazemos? Por que viemos para a igreja? Por que somos parte da igreja? Por que nos chamamos cristãos? Por que nós nos intitulamos evangélicos, crente cristão, protestante, reformado? Por que, irmãos? Deus nos disse nessa noite que é para a santidade, para uma vida irrepreensível, para apontar a glória do nosso Criador. Vamos orar, irmãos. Deus, Tu sabes, Pai, que nós somos falhos e que a palavra, ela nos confronta com pontos sensíveis da nossa vida. O Senhor sonda as mentes e os corações e vê tudo o que envolve a nossa vida. O Senhor nos chamou. Eu creio que muitos aqui já aceitaram o chamado, se humilharam, creram e se submeteram ao governo do Senhor. Eu entendo, Pai, que há outros que ouvem, mas ainda não acolheram. Eu oro por esses, Pai, pedindo que o Senhor possa ter compaixão e salvá-los. Eu oro, Deus, para que o Senhor salve aqueles que semana após semana se assentam nos bancos das igrejas e ainda não se humilharam diante da mensagem que ouvem. Eu oro pedindo, Pai, que o Senhor venha confrontar aqueles que já acolheram a palavra, para que todos possam viver seguindo a vocação que receberam. Eu te peço, Deus, que o Senhor ensine a tua igreja a cumprir o objetivo pelo qual foi chamada. Ajuda-nos na santificação, Pai. Ajuda-nos no viver irrepreensível. Ajuda-nos a viver como tua propriedade, que deve manifestar a tua glória. Eu te peço, Deus, cuida de nós e faz-nos viver aquilo que o Senhor nos ensina. É o que te pedimos em Jesus. Amém. Pensem nisso, irmãos. Pensem que sua vida é como algo visto. Talvez é uma pintura bonita que atrai a atenção das pessoas para o Deus a quem você diz servir. Ou pode ser que sua vida e minha vida é um escândalo, e as pessoas diriam: eu não quero ir onde esse povo vai. Eu não quero dizer que sou crente como esse povo diz que é. Eu não quero me parecer com eles. Esse é o apelo que fica para toda a igreja: santidade, vida irrepreensível, para que sejamos como uma bela obra que traz glórias para o Criador. E orem por isso, irmãos. Durante a sua semana, na sua devoção a Deus, no tempo que você tiver, lembre de orarmos pelos outros, para que a nossa vida cumpra o plano pelo qual nós somos chamados. E eu gostaria muito que a nossa vida pudesse causar um impacto positivo onde nós vivemos. Que não só quando a gente vai para a igreja, mas que onde nós passarmos, que o povo possa ver aquele povo vestido de branco, que carrega consigo uma luz. E que eles possam dizer: eu quero o que esse povo tem. Eu quero ouvir o que esse povo ouve. Eu quero servir o Deus que esse povo serve. E que nossa vida contribua para isso. Porque foi para isso que fomos chamados. Nós não fomos chamados, irmãos, para inventar algo novo. Nós não fomos chamados para inventar o que é ser evangélico e crente. Pastores não foram chamados para criar uma igreja segundo os seus padrões. Muito pelo contrário. Tudo já foi feito, bem feito e preparado por Deus,
E a gente só precisa cumprir aquilo que Ele nos vocacionou para cumprir. Eu espero, irmãos, que Deus abençoe sua semana. Que você viva como uma obra-prima, que leve as pessoas a pensar no seu Deus. E que sua vida atraia outros para perto dele. Que a graça e a paz de Deus estejam sobre todos.